De volta com Falando Sério, programa inicial. Hoje, entrevistando os integrantes do Creative TV. E nossa primeira entrevista, de fato, é com o idealizador da TV, o Janderley Macedo, picuiense, que nos trouxe essa novidade aqui para a nossa região. A Creative TV, pelo que eu já conheci aqui dos estúdios, é inovador em todos os sentidos. Equipamento de primeira linha, muito carinho, né, na criação dos cenários, enfim. Janderley, em primeiro lugar, parabenizar mais uma vez, né, a sua ideia e a sua coragem. E perguntar de uma forma bem toma lá da cá, o que fez você inventar essa história de Creative TV? De onde você tirou essa ideia? Se eu disser a você, olha, Fabiano, na verdade nem eu sei direito a origem disso tudo. Na verdade, a gente na época, começou essa ideia toda, essa loucura toda, começou em 2012. Em 2012 a gente, eu estava acompanhando o Jornal Cenecista, a AM uma vez, e aí o que aconteceu? Eu disse, a Cenecista cresceu tanto, já tem quase 30 anos de história, por que não a Cenecista oferecer algo mais para o ouvinte? Como seria esse algo mais? Eu comecei a matutar aquilo ali. Como seria esse algo mais? Oferecer ao ouvinte a possibilidade de assistir o Jornal Cenecista. Afinal de contas, o pessoal ouve o Jornal Cenecista todos os dias, e aí o pessoal tem ideia de quem estava, mas às vezes nunca tinha a oportunidade de conhecer a rádio por dentro, ou então de ver algumas coisas da rádio, como era feito o jornal. Então a gente começou a fazer isso. Eu comecei a pensar nisso tudo, nessa loucura, como é que seria isso, e comecei a transmitir pela internet o Jornal Cenecista com duas câmeras webcamzinha, bem pequenininha, transmitido numa qualidade de imagem 320p, que é uma qualidade bem pouquinha mesmo. E a partir daí comecei a juntar os amigos. Como seriam os amigos? Nessa época, o Francisco já tinha blog, eu já tinha blog, e todo mundo já tinha muitos sites na época, blogs aqui na região. Comecei a juntar a galera da região, e aí cada um diz, não, vamos fazer o seguinte, eu mando um código, que é um código embed, que a gente chama, eu mando o código, e você coloca a janela de transmissão do Jornal Cenecista no seu site, e em troca, na de transmissão, eu faço o seu oferecimento, a gente coloca a logomarca. Menino, aí foi uma loucura, o pessoal vai e coloca. Tivemos na época 16 blogs transmitindo simultaneamente. 16. Isso em 2012. 2012, para você ter ideia. Nós já estamos em 2014, o projeto. Aí daí comecei a trabalhar com um mundo novo. Um mundo totalmente novo, que é justamente esse mundo que está todo mundo também aprendendo aqui. Que é justamente o mundo da imagem. Eu conheci o mundo do áudio com 15 anos de rádio. Mas o mundo da imagem é totalmente diferente. Você tem uma ideia, porque todos nós temos a facilidade de desenvoltura para falar. Isso aí, todos nós temos. Os apresentadores aqui da CTV, todos são da parte de rádio. Mas a questão de trabalhar com imagem era outra coisa. Eu tive que aprender o que era código XML, tive que aprender HTML, tive que aprender tanta coisa nesse mundo. Se eu fosse citar, que a gente não ia ter tempo suficiente para isso, que é muito detalhe. Aí o Jornal Cenecista foi um sucesso na internet, sempre registrando muita audiência. Na época também teve a questão da política para prefeito, então a rádio estava entrevistando os prefeitos da região, aí juntou tudo aquilo, e aí os sites transmitiam tudo direitinho, e era um sucesso de acesso, porque a gente acompanhava os acessos, um sucesso de acesso todos os dias. E aí eu achei interessante, porque eu comecei a tomar gosto pela coisa. Comecei a pensar, por que a câmera fica presa? Por que ela não pode se movimentar? Aí, isso ainda era feito com as webcams. Com as webcamzinhas, normal. Comprei uma, gostei, comprei outra para ficar melhor. E aí, vamos lá. Peguei o pedestal, a rádio usava o pedestal para os microfones, peguei dois pedestais que ficavam sobrando. Quando ia um convidado, Marinaldo mesmo sabe, que era sonoplasta lá. Quando ia um convidado era uma loucura, porque o convidado tinha que ficar com o microfone na mão, e era uma coisa. O Francisco dava o pedestal dele para o entrevistado, era uma loucura. E aí, coloquei as câmeras nos pedestais. Como essa câmera iria deslizar se o pedestal é de borracha no chão, no apoio? Eu pensei, matutei e disse, folha de jornal.
Aí dobrava todos os dias uma folha de jornal, 2 folhas de jornais pequenas, e ficava deslizando. A mesa lisa ficava deslizando. Então dava a impressão que era um dolly que tinha dentro do estúdio e que tinha alguém, um cão, seria 3 pessoas operando. Mentira, era eu sozinho. E o menino lá e haja mexer aquilo ali para lá e para cá. E ficava um efeito interessante de imagem. Ficava bonitinho, realmente. E foi um sucesso, né? Depois tive que me ausentar, ir para Recife, blá, 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 que foi onde eu aprendi muita coisa com relação à TV. Mas, no caso, você teve essa experiência inicial. Essa primeira experiência. Brincando, né? Brincando de é. fazer TV. Isso, uma TV bem estática, né? Que era um programa de rádio Era sendo só televisionado. 1 hora por dia. Aí depois você foi estagiar em Recife. Eu queria que você falasse dessa sua experiência na TV Globo Nordeste. Isso. Olha só, a questão de Recife, o que foi que eu fiz? Eu fui me reciclar profissionalmente. Nós temos uma época na vida que nós temos que nos reciclar. Minha irmã me convidou, eu disse, eu vou fazer essa experiência, peguei o bacon, juntei os panos de bunda, como a gente diz, e fui para Recife. Lá, fui fazer a questão de cursos. Fiz curso de marketing, de comunicação e expressão em língua portuguesa, e também a questão da experiência na redação da Globo Nordeste. Como foi que isso aconteceu? Minha irmã, Elice Macedo, ela já mora em Recife já há quase 20 anos, e ela conheceu muita gente nesse decorrer. E uma das pessoas que ela conheceu foi justamente Hugo Esteves, que é o âncora do NETV segunda edição, que no caso, o pessoal que está na Paraíba é um JPB segunda edição, é o âncora. E aí o que aconteceu? Ela disse, meu irmão tem experiência com rádio, gosta dessa questão de TV, gosta dessa comunidade de comunicação, saímos para jantar todo mundo, aí aquela festa, né? Uma pessoa que tinha vontade de conhecer TV, conhecer como é que funciona a TV, e uma pessoa que já trabalha há 30 anos na TV, foi um mágico. E aí eu recebi o convite dele. Vamos lá para a Globo Nordeste? Vá, a gente combina, você passa um tempo lá, um bom tempo lá comigo, e aí você tem acesso a tudo. Porque se você for... Eu disse, mas não tem como eu ir como marcando lá como convidado? Ele disse, não tem. Você sabe por quê? Você pode ir, mas você não vai ter acesso aos lugares que eu posso lhe levar. Os bastidores, no caso, né? Para saber como o programa é feito. Isso. O que é que eu fiz? Ele, pronto. Aí quando foi uma loucura. Né? Eu não dormi de noite. Quando eu fui, não dormia, ficava pensando como é que vai, como é que será, como é que deve ser. A chamada tela mágica, né? O mundo mágico da televisão. E aí, pronto, fui para lá. Quando a gente foi para conhecer a Globo Nordeste, que fica justamente no meio de um labirinto, a CTV fica numa travessa, né? Que o pessoal pode achar até um pouco difícil de achar, porque fica na travessa. Mas não querer ir na Globo Nordeste não, que você se perde, porque é um verdadeiro labirinto, porque ela fica atualmente localizada no Morro do Peludo, em Olinda. Ela não é em Recife, como muita gente pensa, ali em Olinda. E aí vai, entra beco, sai beco, entra beco, sai beco, e você nada de chegar. Quando eu cruzei os portões lá da Globo Nordeste, que aí foi redação, ilha de edição, switcher, que é o que a gente tem, que é o cérebro da TV, a questão o que é que tem lá dentro. Eu saí rodando. A única coisa que eu não visitei foi o Globocop, porque eu não consegui encontrar onde ele ficava, mas eu entrei em todos os lugares que você imaginar dentro da Globo Nordeste, que era justamente a experiência que eu precisava. E a experiência dele lá dentro da redação deu para ter uma ideia justamente de organizar essa ideia da CTV. Era o que estava faltando. Vamos dizer que era o tempero que estava faltando para a CTV ficar pronta. Quando eu voltei de Recife para Picuí, aí pronto, já estava com todas as ideias na cabeça e vamos lutar para isso. E hoje estamos onde conseguimos. Tudo bem, você está me contando que teve esse aprendizado na Globo Nordeste, conheceu a ilha de edição, como é que faz isso, redação. Agora, uma coisa é você pegar essa experiência e fazer um estúdio, uma produtora de TV idêntica. Outra coisa é criar praticamente do nada. Tirar do nada. É você, no lugar de comprar um refletor de R$2.000, fazer um que custou 50. Então, eu queria que você me relatasse, que falasse aqui para o pessoal que está nos vendo, né, através da Creative TV, o que foi a sua experiência de adaptar, com pouco dinheiro, usando a criatividade,
pegar uma caixa de papelão e transformar em, como é o nome mesmo do O softbox. Pronto, eu quero que você fale isso aqui para mim, como é que funciona. Olha, antigamente, se o pessoal me chamasse de doido, eu ia achar ruim. Mas hoje em dia, pode chamar, porque realmente é coisa louca. Quando eu fui na Globo Nordeste e vi como funcionava, era o que eu precisava de aprender, justamente, luz, como iluminar, como é que faz para a luz ficar aqui. Você pode focar no meu rosto e não vai ter sombra, diferente de quando a gente liga apenas a luz local. Não vai ter sombra em canto nenhum, né? Pelo menos a sombra que marca o rosto da gente. Então, como é que eu vou fazer tudo isso, meu Deus do céu? É muito detalhe. Como eu vou fazer um telão ter vida, por exemplo? A gente tem uma tela boa aqui no estúdio. Como é que eu vou fazer para que haja uma operação lá no switch? Como é que eu vou fazer esse tipo de ligação? Então, eu comecei a matutar. Como é que foi tudo isso? Primeiro, foi a iluminação que eu precisava. Essa iluminação, para você ter ideia, eu só fiz multiplicar aqui na CTV. Porque esse tipo de iluminação que a gente tem aqui, esse tipo de softbox produzido com caixa de papelão, papel alumínio e papel manteiga. É essa nossa, e é uma boa dose de criatividade. É isso nossa iluminação. E qualquer um que chegar aqui fica impressionado pelo efeito. Aí, esse tipo de iluminação, por exemplo, eu já tinha desenvolvido lá em 2012, no Jornal Cenecista Online. Como é que eu fiz? Procurei, estudei sobre como é que o pessoal fazia para iluminar em estúdio. A partir daí que eu vi a questão de como eles desenvolviam os refletores, como era um softbox, estudei a estrutura de um softbox. Como é que um softbox é feito? É caixa, iluminação reforçada dentro e um difusor na frente. E aí vamos adaptar. Marinaldo mesmo sabe, os meninos da CNC, quando eu chegava no estúdio, era um estúdio que eu montava e desmontava todo dia a iluminação para a transmissão do Jornal CNC. Aí o menino chegava e já veja DRE com a incubadora, veja DRE com a caixa de pinto. Porque parecia uma caixa de pinto mesmo, que abria as abas e tudo mais. Aí a questão de iluminação foi feita, aqui eu apliquei e multipliquei. Aí vamos pensar como é que a gente vai fazer para dar cores ao cenário. De início, esses dois painéis que o pessoal vê atrás da gente, não era ideia. Isso jamais foi um improviso. Um acaso de observar o ambiente lá em Campina Grande que eu vi e achei interessante. Esses dois painéis belíssimos aqui de Picuí. Então, de início, a ideia era o quê? O estúdio foi todo pintado de branco. De início, era somente sair jogando luzes, que a gente tem. Luzes refletores. Uma luz azul, uma luz branca, uma luz branca não, o estúdio já é branco, uma luz azul, uma luz vermelha, uma luz amarela, sei lá, para dar as cores do estúdio. Quando eu vi que aquilo não dava certo, eu digo, não, tem que cobrir isso aqui de alguma coisa. Aí, justamente no período que eu fiz uma viagem, os painéis, né? Aí veio a ideia dos painéis, né? Para desenvolver esse estúdio, dar vida a esse estúdio, foi uma coisa, eu digo que foi uma coisa de louco, porque meses pensando, semanas matutando, noites sem dormir e na internet estudando, pensando como é que eu poderia fazer tal coisa, né? Não agora nesses programas, mas futuramente a gente vai ter o video wall, que é o telão da gente que vai ilustrar os programas, vão ter vida. A partir daí, que aí vai ter a interatividade com o público, que o público pode participar ao vivo se quiser, né? Terá essa possibilidade. Mas assim, para chegar aqui, vou comprar, tem que ter a acústica do estúdio. Comprei uma base de espuma. Quando eu cheguei aqui, a gente ficou todo doido, quarto abafado, cola de sapateira, um cheiro terrível aqui dentro. Todo mundo agoniado. Eu e Ismael, todo mundo, nós dois. E com o Ismael de companheiro acompanhando essas loucuras todas. E aí, a acústica não ficou boa, manda comprar mais em Campinas, chega o negócio, vamos de novo para a cola de sapateiro, faltou cola, compra pincel, olha, foi uma loucura. Tinha vezes que aqui dentro tava parecendo o conhecido popularmente ninho de rato. O ninho de rato, como eu falo, né? Tava tão bagunçado, porque nada ficava em canto nenhum nunca, para desenvolver tudo isso. Quando a coisa foi andando, a gente foi desenvolvendo devagarzinho, hoje nós conseguimos organizar. Está tudo organizado, mas o nosso estúdio, eu consegui desenvolver ele de uma forma, tendo essa experiência lá na Globo Nordeste, de ver como é que funciona lá, questão de marcar luz e tudo mais. Esse estúdio ele tem a possibilidade, ele fornece aqui, nós temos
5 tipos de formatos diferentes desse estúdio aqui. Ou seja, desse cenário que a gente tem aqui, nós temos 5. Nós podemos, porque são todos os objetos da CTV são desmontáveis. Absolutamente todos. A única coisa que não é desmontável, pelo menos por enquanto, é a iluminação. Eu não vou mexer com isso, que quebrei muita cabeça com isso. Mas, realmente, para chegar aqui, a esse projeto, dizer, estamos prontos, vamos marcar a reunião com a galera, convidar a galera, foi 2 anos amadurecendo o projeto, 2012 para cá. Né? Foi loucura. E agora eu vou devolver a pergunta que você me fez. E... O que é que nós podemos esperar da Creative TV? Rapaz, é o seguinte. Interatividade em primeiro ponto. Porque é aquela coisa. Todos nós viemos do rádio e nós sabemos que o radialista sem ouvido não é nada. Do mesmo jeito que a TV sem espectador também não é nada. Falar nisso, o espectador da internet é uma nova, a gente pode dizer, uma nova classificação de público. Porque nós temos a televisão, telespectador, nós temos o rádio, ouvinte, e nós temos agora o espectador da internet. Qual o nome que poderia dar isso? Web espectador. O nome é nossos web espectador. O nome é esse. O que o pessoal pode esperar? Um nível de profissionalismo desses monstros, eu posso dizer, esses baluartes. Vou dizer assim, eu vou exagerar mesmo, porque o pessoal que está aqui, eu valorizo mesmo o pessoal muito. Num nível excelente de qualidade dos nossos profissionais, das pessoas que operam, desde de Marinaldo, que fica no suíte juntamente comigo, até o programa mais simples, que é o do Ismael, que é um programa relativamente simples. Esse programa simples, relativamente simples. Porque todos eles têm essa questão. Primeiro, são conhecidos pelo público. Quem é que não conhece Fabiana Agra? Me diga aí. Quem é que não conhece Lima Barros? Todos são conhecidos. Segundo, a questão da organização disso todo. Todo o projeto, tive 2 anos para pensar nisso, o projeto inteiro foi bem pensado para poder organizar, uma estrutura organizada de tudo, desde programação, desde o que poderá ser levado ao ar, desde projetos também. E nós já temos projetos para o segundo semestre. A CTV começa hoje, mas nós temos já projetos pensando em junho, em julho, agosto e até 2016 nós já temos projetos pensados. Que nem a equipe sabe, está tudo aqui nessa cachola. E eu vou ter que escrever, senão eu esqueço no final das contas, porque são projetos bem interessantes. E é claro, o pessoal pode esperar o melhor do melhor, porque nós lutamos para chegar até aqui, suei muito a camisa para chegar até aqui, juntamente eu digo isso com o Ismael, que foi meu companheiro desde o início da ideia. Até ele ficava com raiva às vezes. Você desiste disso, você está ficando doido. Isso aqui não vai dar certo. A gente discutindo por causa das coisas. Socorro também, que acompanhou esse projeto desde o início, que é a nossa diretora de design de estúdio. Socorro é a nossa diretora de estúdio, porque muita coisa, praticamente tudo foi sugestão dela. Agora é interessante, a Socorro dizia, podia fazer assim, assim, assim. Eu saí feito louco procurando como executar aquilo ali. E aí, todos nós temos esse objetivo, essa novidade que está chegando para a tela do computador. Por que não a gente poder oferecer? O pessoal fica no Facebook o dia todo. Por que a gente não poderia oferecer uma interatividade, uma alegria para isso, uma diversão, algo a mais para esse povo? Quando você está lá no Facebook, você pode mandar uma mensagem para a gente e, ao mesmo tempo, essa mensagem ser publicada na nossa programação. E eu digo mais, André, eu digo produzir programas inéditos sobre a nossa região. Eu acho que isso, primeiramente, a inovação, o ponto X da Creative TV é justamente oportunizar um espaço para que a região cresça. É verdade. Aliás, crescer não só, crescer e aparecer. É verdade. E aparecer na Creative TV. E justamente tem um detalhe bem interessante que depois, quando o projeto da Creative estava bem avançado, eu comecei a pensar. É interessante, eu faço ao contrário das coisas. Eu comecei a pensar, cara, toda a nossa mídia da Paraíba, praticamente mídia vista, televisiva, está restrita a Campina Grande e João Pessoa. Praticamente toda ela. Praticamente toda. Você vai assistir um jornal local, só sai Campina Grande, João Pessoa, região metropolitana e blá, 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 blá. Ou seja,
o meio do estado, que é onde nós ficamos, Seridó, Curimataú e Cariri, não existe. Assim, é pouco existe. visto, Se for notícia é ruim. Se for notícia é ruim. É verdade. Não existe. Como o próprio Francisco fala. E Sertão e Alto Sertão, né? Devido a Patos, né? A projeção ali de Patos. Justamente. Mas realmente, esse miolo, miolo fica esquecido. Não tem. Eu disse, por que não? A gente poderia fazer alguma coisa e depois que a Criativo foi pensada que eu fui lembrar disso. Ótimo. Nós temos essa região e temos tanta coisa para mostrar. E outra coisa, nós temos parceria com os blogs e sites que estão na região. Blogs e sites, que são muitos. Através dessa parceria, ou seja, nós já temos uma quantidade suficiente de pessoas informando coisas de sua própria cidade, que nós podemos, hoje em dia, produzir um programa jornalístico. Quem faz todos os meus projetos gráficos, é um rapaz que, há 2 anos atrás, era desconhecido, o Dalverno Macedo, aqui, o picuiense. Mas hoje, devido às redes sociais, ele, meio que de brincadeira, começou a desenvolver alguns projetos, e a gente começou a gostar, né? E hoje em dia, aqui em Picuí, é o melhor web design. É o melhor web design, só através das redes sociais. Eu me encontrei com o Dalverne, acho que umas 2 vezes, mas só falo com ele pela internet. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Transfira o dinheiro para a sua conta. Bom, é assim que funciona. Então, é esse extraordinário mundo novo das redes sociais que, se for usado para uma coisa positiva, para uma coisa que deixe retorno e que traga coisas boas, só tende a crescer. Claro, tem aquelas pessoas que preferem ir para a internet fazer coisas que não deixam picuinhar. Agora, para quem quer realmente deixar uma marca, um registro, essa é a oportunidade. Então, para terminar essa entrevista contigo, eu queria que você deixasse aí a sua marca. O que Janderrê Macedo pretende nesse trabalho do Criativo TV? E o que você espera, né, enquanto também um dos apresentadores? Isso mesmo. Olha, sobre a questão da logomarca, a logomarca da CTV foi feita pelo Dalverno também. A própria logomarca da CTV foi feita por ele. Bom, Fabiano, olha, com a CTV, o que é que eu espero com isso tudo? Mostrar ao pessoal, mostrar aos próprios moradores do Seridó e Curimataú, e quem sabe do Cariri e tudo mais, mostrar a própria região que eles cresceram. Eu sou testemunha disso, eu mesmo sou do tipo de pessoa que nasci aqui, moro aqui, mas sou desconhecedor do que acontece na própria cidade, no meu próprio muro, posso dizer assim. Né? Nós não temos conhecimento. Então vamos mostrar primeiro, na nível de região, vamos mostrar ao pessoal da região como é a nossa região, desmiuçar. Porque nós recebemos artistas, recebemos pessoal, mas a gente vê aquela vez, é um resumo. A gente pode o quê? Desmiuçar muito mais além disso, não é? Já sobre a questão, e a partir daí, vamos para Estado, Brasil, vamos para o mundo inteiro. Internet é a nível mundial. Isso é imprescindível você não lembrar disso, não falar nesse detalhe. E sobre a questão dos apresentadores, das pessoas que vão fazer parte, que fazem parte já da CTV, eu espero somente o seguinte: muita paciência para lidar comigo, que eu sou agoniado demais para minhas coisas. Quando você chega assim, diz, Janderrê, eu tenho ideia de um quadro falando assim, eu começo a enlouquecer para fazer logo aquele quadro, para começar logo. É o que eu espero dos nossos aprendizes. Claro, o profissionalismo, a capacidade profissional desse pessoal, que eu sou admirador de cada um deles, em particular, e como colega de profissão, eu fico lisonjeadíssimo de hoje ter uma empresa, hoje ter uma empresa aberta, hoje ter a CTV e poder contar com eles. Afinal de contas, como diz Jair Gomes, somos todos do rádio. Viemos todos do rádio, viemos todos da mesma origem. Né? Então, da mesma origem profissional. Então, por que não nós partirmos para esse novo mundo, que é o mundo da imagem, o mundo da televisão? Hoje estamos sem maquiagem, quem sabe amanhã nós estivemos com uma massa corrida na cara para ficar lindão para o pessoal aí. E aí é que tá. Vamos crescer junto. Vamos crescer junto. Nunca você sabe o dia de amanhã, Fabiana. Vai lá que amanhã você tem muito contato com o pessoal, vai lá que amanhã você já esteja na televisão. Olha aí.
Mas é isso, André. Eu espero que você continue, né? Isso aqui não é nem uma entrevista, é uma conversa entre o idealizador aqui da nossa CTV e uma das suas apresentadoras. E eu espero sinceramente que esse projeto cresça e que, claro, na medida do possível, nós cresçamos juntos com o programa. Então, Vamos eu lá. agradeço muito a sua presença aqui hoje no nosso programa inaugural, no nosso piloto, né, do Falando Sério. Vou dar aqui um pequeno intervalo e na volta, Lima Barros, a potência do Brega e o Francisco Araújo, blogueiro aqui da região. Daqui a pouquinho a gente volta.